E chegavam-se a ele a todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos, que já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até o achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória. Amém? Meus amados irmãos, essa passagem, onde Jesus ele cita essas duas parábolas, quando a gente percebe esse capítulo 15, a gente vai perceber que é o capítulo dos achados e perdidos, ou dos perdidos e achados. Mas nós percebemos que aqui Jesus ele se sentava com os pecadores, se ajuntava com os publicanos e pecadores. Jesus se chegava aos fariseus, aos publicanos, às pessoas que jamais eram bem vistas diante da sociedade. As pessoas que eram mais mal vistas eram as pessoas que Jesus se aproximava. As pessoas que eram mais sem formação, né, tanto de perfeição como de membros, Jesus se aproximava. O interessante é que Jesus, ao se aproximar dessas pessoas, bastava curar uma pessoa e a multidão se aproximava de Jesus. Fazia um milagre e esse milagre, por mais que Jesus dissesse assim: olha, não conte, esse milagre é espalhado. E a multidão, e nós percebemos que a multidão, uns corriam atrás de milagres, outros corriam atrás que Jesus matasse a sua fome, outros corriam atrás de Jesus para ver quem era Jesus, outros andavam atrás de Jesus para incriminar Jesus. E o interessante é que todos crucificaram Jesus. Porque se não fosse todos, ele não teria morrido na cruz. Aí Jesus ele começa a decorrer essa parábola, ensinando, e aqui nos dá uma lição preciosa sobre essa dracma. Uma mulher perdeu uma dracma, né? Olha, a dracma, ela não tinha valor nenhum. Vocês acreditam? Os estudos vão falar que a dracma não tinha valor nenhum. Mas para aquela mulher tinha um valor. É como se nós, pecadores, para a sociedade não tivesse nenhum valor, mas para Jesus, eu e você, nós temos valor. Glória a Deus. Então Deus envia Jesus, porque através de Jesus nós percebemos que só através dele nós temos valor, não para o mundo, mas para Deus. É verdade. E nós entendemos e temos essa esperança
que por mais que eu e você peque, por mais que nós sejamos desorganizados, ainda miseráveis pecador, mas nós temos um valor. Glória a Deus. A dracma, ela tinha uma epígrafe, ela tinha uma imagem, a dracma. Para aquela mulher, quando ela perdeu a dracma, ela andava atrás da dracma por causa da imagem. E aí, quando Jesus pega a moeda e pergunta para os seus discípulos, de quem? Discípulos não, para aquelas pessoas que estavam levando aquela imagem, ele pergunta, de quem é a imagem? E ele vai e fala, e o povo pergunta, é de César. Então Jesus disse, então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Então nós, depois que reconhecemos ao Senhor Jesus, nós damos o que é de Deus, porque nós reconhecemos que o que é de Deus e não de Satanás. A dracma. E ali, a gente sabe como é mulher. Talvez eu entre até na mensagem de domingo, se eu chegar lá, né? Você sabe como é mulher. Mulher é um bicho, a palavra, se eu falar uma palavra, talvez vocês se escandalizem, mas essa palavra ela é bíblica. Alvoroçado. O povo se alvoroçou. Você sabe o que é alvoroço, irmão Antônio? Ora, se não. Alvoroço, talvez a gente imagine outra coisa, né? Mas eu creio que é alvoroço. É assim, que... Mas só que tem um duplo sentido, para quem tem um coração contaminado, entendeu? E a mente também. Alvoroço é aquela multidão, uma rebelião, se junta daqui para lá e passando por cima de pau e pedra. É assim, esse é alvoroço. Então, eu acredito que essa mulher, quando perdeu essa dracma, ela fez aquela zoada medonha, se alvoroçou e chamou vizinhos, vamos gastar a minha dracma. E o interessante é que quando essa mulher achou essa dracma, ela pôs em cima. A Bíblia vai falar que ela colocou em cima. E chegando à sua casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma. A minha dracma perdida. Né? Aí Jesus ele vai dizer que digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, uma pessoa perdida foi achada pelo Senhor. Muitas vezes nós dizemos assim, hoje nós tiramos esse momento, eu escolhi esse momento para estar aqui ou para estar na igreja. Nós se equivocamos em dizer isso, porque antes de nós estarmos aqui, o Senhor já tinha convocado eu e você para que nós estivéssemos aqui, para que eu e você se reunissem aqui. O Espírito Santo tocou em nós para que eu e você estivéssemos aqui. Então nós se equivocamos em dizer que nós a escolhemos, porque quem escolheu nós foi o Senhor para que esse momento fosse realizado. Embora eu e você nós não queríamos estar aqui, mas o Senhor, através de teu Espírito Santo, tocou. E o toque foi muito mais profundo do que o toque do celular, que se acorda de madrugada aos nós despertarmos. É verdade. A palavra do Senhor, o toque do Senhor, ele é muito mais Aleluia, profundo glória a do que Deus. o machado que quebra a penha. É verdade, aleluia. Então a mulher se alegrou, porque achou a sua dracma. Mas o interessante de tudo, Jesus, eu não dei uma olhada nas escrituras direito aqui, antes de falar, ela falava de uma ovelha, né? De uma ovelha também, perdida. Então Jesus, ele vai falar que há festa no céu. Irmãos, interessante é que as pessoas, elas dão festas terrenas, elas dão festas na sua casa, com seus amigos em todo canto, mas no céu é pouca gente que gosta de dar festa no céu. Então. Você sabe por que o motivo? Porque o motivo das pessoas não quererem que tenha festa no céu, não é um grande motivo, é um pequeno motivo, porque eles não conhecem o céu. É verdade. Elas não conhecem o céu, elas conhecem a terra. E interessante é que nós só conhecemos o céu quando nascemos de novo. E o interessante de tudo isso é que se o homem nascer uma vez, ele morre duas.
Mas se ele nascer 2 vezes, ele morre só uma. É interessante isso. Porque se ele nascer 1 vez, ele morre 2. Mas se ele nascer 2 vezes, ele morre só uma. Eu vou explicar, e é bíblica. A Bíblia vai dizer, Jesus ele fala para Nicodemos, necessário, no capítulo 3 de João, no verso 3, necessário vos é nascer de novo, para que veja o reino dos céus. Glória a Ele Deus. vai dizer, se aquele que não nascer de novo não pode ver. Glória E a aí Deus. Nicodemos fala para Jesus, e como pode ser isso? No verso 4. Um homem já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe nascer de novo. E Jesus diz no verso 5 do capítulo 3, que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode nem entrar. Verdade. Então, as pessoas, o que Jesus se refere à ovelha perdida, é uma pessoa que se afastou, é uma pessoa que está isolada e está perdido. Essa palavra perdido para o mundo, ela tem um poder muito forte, porque as pessoas acham que é nós, crentes, que estamos dizendo que as pessoas e que o mundo está perdido. Jesus ele não vai dizer que o mundo está perdido, mas ele vai dizer que o mundo jaz o maligno. E quando jaz o maligno, quem está predominando as pessoas e dominando no seu cativeiro, nas suas correntes, é o inimigo. Então a pessoa se encontra perdida. Mas Jesus ele vai dizer que se nascer de novo, tem uma promessa que ele garante. Lá no capítulo 1, verso 3 de Efésios, ele vai dizer, em quem vós estáis, depois que eu viste o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o homem perdido que estava no mundo vem para os braços de Jesus, e Jesus, por sua multiforme graça, pega esse homem perdido, ele perdoa os pecados, limpa com seu sangue e coloca dentro desse homem um Espírito Santo, para que esse homem tenha uma esperança da vinda de Jesus e que vai morar no céu. Porque o homem sem esse novo nascimento e não recebendo esse Espírito, ele não tem esperança. Ele crê que existe um céu, mas ele não crê que se Jesus voltar ele vai. É uma diferença. A religiosidade às vezes nos toma o espaço dentro de nós de que Jesus ele vai vir. Nós com as nossas formas críticas muitas vezes de ver as pessoas crendo de uma forma ou de outra, nós percebemos que essa pessoa ela precisa e necessita de ter um encontro com Jesus. Vocês entenderam? Se nascer uma vez, morre 2. Mas se nascer 2 vezes, morre só uma. No capítulo 2 de Apocalipse, eu acho que é no verso 12, ele vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Aquele Glória que a vencer, aleluia. Deus. Aquele que vencer. Aleluia. Aquele que vencer. Vamos ler? Soberano Aquele que Deus. vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante, irmãos, isso. É interessante um homem religioso, um homem crítico nas suas formas de apontamento, dizer assim assado. Ele sabia todas as escrituras no decorrer da sua vida. Mas interessante é que ele percebe, não, isso não pode ser realizado se não for vindo de Deus. Ele percebe, mas não percebe que Jesus era enviado. Os judeus era para vir para os judeus. A salvação era para os judeus. Mas a salvação, os judeus não quiseram a salvação, não quiseram Jesus. E o que acontece? É que Jesus ele vai dizer no capítulo 1, verso 12 de João, que todos os quantos receberam, Deus-lhe o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Mas o interessante, mais de tudo isso, sabe o que é? É na oração de Jesus, no capítulo 17, ele vai dizer, que eu rogo, não somente por estes, ou seja, os discípulos que estavam junto de Jesus,
mas por aqueles que ainda hão de crer na minha Aleluia, palavra. glória a Deus. É interessante, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, irmão Antônio, olha, quando nós aceitamos a Jesus, a primeira oração que foi feita foi por Jesus, intercedendo por nós. Glória a Deus. Por aqueles que ainda hão de crer na sua palavra. Aleluia, glória a Ainda hão Deus. de crer na sua palavra. Irmãos, e essa oração é profunda, né? Jesus, ele começa a interceder, não tire eles do mundo, mas que livre do mal. Que livre do mal, para permanecer no mundo, sendo crente, rodeado de uma desgraça chamada pecado, e permanecer, segundo as Escrituras, só a intercessão de Jesus. Somente que você é tentado de fazer todas as coisas na sua vida, mas aí sabe o que acontece? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Glória a Eu Deus. escolho Cristo todo A dia. necessidade de escolha. A necessidade de escolha. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. E aí, irmãos,